Bom dia, irmãos, amigos do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre como se tornar um discípulo de Cristo ou como atender o chamado para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo e andar nos seus passos. Vamos ler a palavra do Senhor que está em João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Veja, irmãos, permanecer firme na palavra. Primeiro recebemos a palavra e depois então devemos persistir, perseverar, nesta palavra. E então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra, que é a verdade, a pura palavra de Deus, ela vai trabalhar na nossa vida e vai nos limpar e restaurar e eliminar todo o mau espírito que possamos ainda ter alguma influência em nossa mente, em nosso pensamento, seja vícios, atitudes, maneira de ser, se vestir. Nós devemos permanecer nessa palavra para que a palavra nos liberte. Jesus disse também, irmãos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Então, irmãos, é uma vida diária de renúncia. Todos os dias, hoje eu tenho que renunciar. Hoje eu tenho que abrir mão. Desculpe. Hoje eu tenho que abrir mão, pegar a minha cruz, que é a minha cruz. É isso, é abrir mão do mundo e seguir e andar na sua palavra. Lucas 14, 26 a 27. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu esposo, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A Bíblia diz, irmãos, se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então, Jesus disse que quem é apegado às culturas dessa terra não pode ser meu discípulo. Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Quando eu converti no Senhor, irmãos, eu morava em uma cidade, minha mãe em outra. Eu tinha tanta sede e fome, uma vez minha mãe foi me visitar e eu fui obrigado a deixá-la para ir à igreja. Convidei ela, não quis. Espere uma hora, preciso buscar. Ela entendeu, graças a Deus. Hoje também ela está seguindo esses passos. Você deve continuar, você deve seguir em direção à palavra de Deus. Você deve buscar a palavra de Deus. Você deve confiar que Deus suprirá toda a tua necessidade pela fé. Abrir mão do teu raciocínio lógico das coisas. Jesus também disse, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é um sinal, irmãos, de que somos discípulos de Cristo. Mas amar os nossos inimigos também. Brana diz que viver para o nosso próximo é vida eterna. Quando você não pensa só em você, nas suas necessidades, mas lembra dos teus irmãos. Ajuda, paga um preço, tem um esforço por eles. Isso é vida eterna para você e para a sua vida. Isso todos saberão que sois meus discípulos. Então, como as igrejas brigam entre elas aí, as denominações, Não dá para ver que elas se amam muito,
Então não são discípulos de Cristo, porque a Bíblia diz que devemos amar uns aos outros. Amém. Veja, irmãos, quando nós recebemos esse chamado de Deus, Ele nos ensina a perseverar na palavra, a permanecer, a ir adiante dessa palavra. Quando as pessoas creram no Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz bem assim, veja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Como você gostaria de ser um discípulo de Cristo se você não se dedica ao ensino dos verdadeiros servos de Deus? E à comunhão também, e ao partir do pão e às orações. Se você não tiver todos os dias esse contato com a palavra, meditação, oração, companheirismo com os verdadeiros cristãos, porque, irmãos, estamos rodeados de pessoas que não são cristãos, mas que se dizem cristãos. Aí só Deus pode te mostrar. A Bíblia diz fugir de toda a aparência do mal, toda a aparência do mal, toda e qualquer aparência do mal. Em Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las aos outros. Primeiro, um servo de Deus, ele tem que ser capaz de ensinar, ter as respostas, ter a revelação completa da palavra. Efésios 4, 11, 13 diz que Deus tem um ministério verdadeiro para conduzir o povo a Deus, para ajudar ao povo a se tornar um discípulo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. O apóstolo, profeta, ainda nós temos esse ministério. Evangelista, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos todos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. Olha, irmãos, todo o trabalho desse ministério quíntuplo dos profetas, evangelistas, os apóstolos, pastores e mestres é tentar unir em fé os discípulos para que eles cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Essa é a mensagem. Conhecer o Filho do Deus vivo, né, irmãos? Ele é a imagem do Deus invisível. Deus se manifestou através do seu Filho e falou através do seu Filho. Mas o que a Bíblia diz? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Porque ele ele é o nosso exemplo. Ele é nosso irmão mais velho, nosso primogênito de Deus. Então, ao conhecimento da doutrina de Cristo, a doutrina do Pai, do Filho, para que cheguemos à maturidade e atingimos a medida da plenitude de Cristo. Temos que chegar lá, temos que igualar. Olha só, irmãos, João 15, 8. Meu Pai é glorificado, Jesus tinha um Pai, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Posicione-se, irmãos. Pela fé, Deus tem te chamado. Deus não está apenas brincando com você. Ele tem te chamado através da sua palavra. Ele tem te chamado para dar frutos. Frutos de justiça. Frutos bons. 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Siga os passos de Jesus, irmãos. Como nós poderemos ser um cristão se nós não seguimos os seus passos? Seguimos a sua palavra, não permanecemos na sua palavra, não
podemos fletar ou brincar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós devemos aceitar o amor de Deus que nos constrange. 1 Pedro 2:21. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Devemos perseverar no ensino apostólico para receber o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 11:1. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma das coisas, irmãos, que eu tomei partido, sempre fui pela Bíblia e pela palavra. Se eu chegasse numa igreja, num ministério, e esse pastor não estava de acordo com o que estava escrito na palavra, com o que Deus me mostrava, então eu apertava a sua mão, agradecia e seguia para outro caminho. Eu não fico parado no mesmo lugar, agradeço a Deus, porque cada lugar desse Deus trabalhou na minha vida, me ajudou a dar um passo. Mas eu quero alcançar a plenitude de Cristo, conhecimento do Filho de Deus, que você possa também chegar lá com coragem, confiança e fé. Deus suprirá toda a tua necessidade. Deus cuidará de você e da sua família. E no fim a vida eterna estará garantida. Porque esse mundo, irmão, vai ficar só aqueles que não puderam carregar a sua cruz, que amaram mais essa vida, os prazeres desse mundo que o próprio Deus. Então nem Deus vai poder fazer nada por eles, porque não vão ter fé suficiente para alcançar o rapto, a salvação. Corra para os braços de Jesus, para a sua palavra. Cavoque, procure, busque o Senhor. Leia a palavra, acredite na Bíblia. Fique do lado da palavra, porque Deus ficará do seu lado. Que Deus te abençoe. Um bom dia. Irmão Vinícius, Manaus, Brasil. Dima y Gesta, con él fueron crucificados. Ellos por causa de cometer maldad. Pero Jesús era inocente, a él lo mataron por amar y por salvar. Su gran amor, aún en el sufrimiento, en agonía sobre aquella cruz. Cuando Dima le habló, acuérdate de mí, él le dijo, conmigo